Olá, eu sou o professor Miguel e estou voltando aqui com mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de refletir hoje o mistério, porque nem todas as pessoas conseguem compreender os mistérios de Deus. Porque parece tão fácil para algumas pessoas, mas para outras parece um mistério tão grande. E mistério torna-se a nós olhar para as pessoas e ver que são palavras tão simples, mas as pessoas não entendem. E daí surge uma variedade tão grande de religiões, com cada dogma, disparate e uma série de crendices que não faz o menor sentido. Você para pensar e fala, meu Deus, mas por que se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada fala tão claramente, se ela é a base da fé cristã, se é o manual do cristão, por que nós não olhamos para a Bíblia para entender o que é certo e o que é errado? Porque nós procuramos explicação para as coisas erradas nas quais acreditamos, e porque nós inventamos desculpas para as coisas que nós não acreditamos. Será que existe algum mistério, algum segredo que leva as pessoas a entenderem ou não? Será que existe um poder por trás de tudo isso? Com certeza sim. Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: qual é o segredo de algumas pessoas entenderem os mistérios de Deus e outras não? É uma pergunta bastante interessante, né? Nós vamos começar lendo essa passagem da Bíblia. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 3 e 4, diz o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bom, aqui nós podemos vislumbrar um segredo que acontece com as pessoas. Paulo entendia muito bem dos mistérios de Deus. Paulo foi enganado muito tempo com a falsa religião, aliás, com as falsas religiões, e ele foi uma pessoa sempre muito religiosa, muito dedicada a Deus, embora de forma errada, de tal forma que ele chegou até a matar e a prender em nome de Deus. Perseguiu os cristãos, prendeu muitos cristãos, queria acabar com a seita dos cristãos, que não é uma seita, mas ele acreditava que era seita. Bom, Paulo teve um encontro muito grande com o Senhor. Depois de receber a comissão de acabar com a seita dos cristãos, seita entre aspas, na cidade de Jerusalém, de ter levantado uma tremenda perseguição por ocasião da morte de Estevão, ele pessoalmente foi pedir permissão para ir para as cidades vizinhas acabar com aquilo. Ele pretendia acabar com o cristianismo. Ele pretendia acabar com essa lenda, com esse mito de que Jesus estava vivo, porque ele tinha certeza que homem nenhum poderia ressuscitar. Embora ele acreditasse na ressurreição, mas ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Conseguiu autorização e, com uma comitiva de soldados, montou a cavalo e partiu a galope para a cidade de Damasco, onde ele sabia que tinha um ajuntamento de cristãos. E no caminho de Damasco, enquanto ele ainda respirava ameaças contra os cristãos, uma grande luz desceu do céu sobre ele e ele caiu do cavalo. E quando caiu do cavalo, começou a tatear, procurando saber onde estava, desorientado, porque estava cego. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que persegues? E ele, atônito, respondeu: quem é o Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, será que você não percebe que está dando murro em ponta de faca? Será que já não é hora de parar, de pensar um pouco, de refletir sobre o que está acontecendo, Paulo? Até quando vai esse impulso, esse instinto animalesco que te empurra contra os meus servos? Mas naquele momento ele parou para refletir. E aquilo abalou a vida moral, espiritual de Saulo. Ele ficou sem chão.
tudo aquilo em que ele acreditava de repente ruiu debaixo dos seus pés e ele ficou perdido, desorientado, desamparado. E ele disse: Senhor, o que eu devo fazer? Já demonstrava nas suas palavras e na sua atitude arrependimento. Mas Jesus não disse para ele o que ele deveria fazer. Jesus disse: entra na cidade de Damasco e lá mandarei alguém te dizer o que te convém fazer. O que mostra que Deus sempre quer usar os homens. Deus não vai falar para você: olha, esse aqui é o caminho do céu, você está no caminho do inferno, você precisa mudar de vida. Deus vai usar alguém para te aconselhar, Deus vai mandar alguém falar com você. Então é muito importante que você saiba discernir o que é a palavra de Deus da palavra do homem, para você saber ouvir a voz de Deus na boca de outro homem. Ele nunca vai deixar de falar com você. Ele sempre vai ter uma testemunha para falar com você, para te orientar, para te livrar do mau caminho, porque ele quer te livrar da morte, quer te livrar do inferno. Paulo era muito religioso, mas estava a caminho do inferno. Só que não sabia disso. Ele achava que estava no caminho certo, então tinha que perseguir quem estava em outro caminho, porque o outro caminho era o errado. E aí ele entrou na cidade de Damasco, apoiado pelos seus homens, e foi para a casa de um amigo. E ali ele se hospedou, mas não aceitou comida nem bebida durante todo o tempo que ficou ali, porque ele não sabia o que fazer da vida dele, mas buscou a direção de Deus. Ele não foi procurar o sumo sacerdote, ele não foi procurar o rabino, ele não procurou ninguém humano para orientar ele, foi buscar Deus, foi orar, foi falar com Deus, foi jejuar e falar com Deus e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre agora o caminho certo, porque eu acho que eu estou num caminho muito errado. E naquele momento ali, naqueles 3 dias que ele ficou ali, em jejum e oração, no terceiro dia, oh meu Deus, é sempre no terceiro dia que ele age. Parece que é sempre no terceiro dia. Jesus ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia aconteceu tanta coisa na minha vida. Quando mataram meu irmão, o Senhor veio falar comigo na boca de uma pessoa no terceiro dia. E no terceiro dia ele apareceu em sonhos para Ananias e disse: Ananias, levanta e vai até a rua chamada direita, porque lá tem um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está tendo uma visão nesse momento. Ele está vendo que um homem chamado Ananias entra naquela casa e põe as mãos sobre a cabeça dele para ele recuperar a visão, porque está cego. E Ananias disse: Senhor, mas esse homem, nós conhecemos a fama dele, ele perseguiu os teus servos lá em Jerusalém e veio aqui para acabar com a nossa raça. E o Senhor disse para ele: vai, Ananias, porque é uma pessoa que eu escolhi. É um vaso precioso escolhido por mim, que vai levar o meu nome diante dos gentios e dos reis da terra. E eu vou mostrar para ele quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Então Ananias, animado pelo Senhor, se levantou e foi até a rua chamada direita, e entrou na casa daquele homem, e orou e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, ele me mandou que viesse aqui orar por você, para que você recuperasse a vista e para você ser cheio do Espírito Santo. E pôs a mão sobre a cabeça dele e orou, e caíram como que umas escamas dos seus olhos. Eu ouso dizer que aquelas escamas não eram materiais, eram escamas espirituais, que o inimigo coloca em todos os seres humanos para enganar eles, para mostrar para eles um caminho errado, porque quer levar um máximo de pessoas com ele para a condenação eterna. E muita gente não aplica o coração nas coisas de Deus para compreender o que é certo e o que é errado. Vai sendo guiado como animais irracionais pelo instinto, pela vontade, pelo desejo, pela tradição, pelo hábito que tem, hábito religioso, hábito familiar, seja lá que hábito for, mas que distancia a pessoa de Deus. Olha, esse mistério que aconteceu na vida de Paulo acontece com todos nós. Eu fui criado numa religião tradicional. Aos 9 anos de idade me tornei coroinha. Era uma glória, um orgulho para mim. Com 8 anos tinha feito a primeira comunhão. Aos 9 me tornei coroinha. Com 13 anos de idade fui para o seminário, pretendia ser um padre. Voltei de lá, me enfiaram na congregação mariana para que eu não me desviasse. Olha, fui religioso ao extremo.
mas não enxergava um palmo diante do meu nariz, porque hoje eu vejo que a religião não pode agradar a Deus de maneira nenhuma. Ele não está preocupado com a placa da igreja em que você está, nem se você está numa. Porque na verdade isso não é igreja, nós somos igreja, o povo de Deus é igreja. Aqueles que são chamados pelo nome do Senhor é que são igreja. O que você vê lá é um templo de pedra construído por alguém com um nome bonito, registrado num cartório, que nem está na Bíblia. Pode ser igreja católica, pode ser igreja evangélica, pode ser católica romana, católica brasileira, pode ser o que for. Qualquer nome de religião ou de filosofia não está na Bíblia. Foi inventado pelos homens. Claro que nós devemos nos reunir num lugar e cultuar a Deus, adorar a Deus, isso é ótimo, é maravilhoso, é perfeito, mas isso não nos salva. Isso não elimina o nosso problema do pecado, porque o que nos salva é uma vida de íntima comunhão com Deus. E muitos não percebem, ficam com ritos e com tradições, pensando que uma reza pode tirar uma alma do purgatório, ou uma missa pode tirar alguém do inferno, mas isso não é verdade. O que nos livra do inferno é acreditar que Jesus morreu por nós para a nossa salvação e viver uma vida de íntima comunhão com Ele até o dia da nossa morte. Não importa se frequenta uma religião ou não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus dizendo o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. Isso vem nos mostrar como realmente as coisas funcionam. Não é sábio aquele que tem muitos diplomas de faculdade, aquele que tem muitos anéis de formatura na sua mão, que defendeu tese de doutorado, que é chamado de doutor, de mestre, de não sei o que, títulos humanos que para Deus não significa nada. Assim também como a pessoa que fica lá na porta da igreja ou que senta no púlpito, o porteiro ou o pastor, para Deus não significa nada. Nós temos que ter respeito pelas autoridades, com certeza. Mas as autoridades não têm que cobrar respeito. As autoridades têm que dar exemplo. E muitas autoridades não dão exemplo e cobram respeito. Querem veneração, querem adoração. Esse é o espírito do anticristo. Jesus deixou bem claro que Deus revelou essas coisas aos pequeninos, aos humildes de coração, não aos sábios entendidos, aqueles que acham que sabem alguma coisa, que na verdade não sabem nada. Nada. Muitas pessoas passam por esse mundo, vivem uma vida de utopia, vivem uma vida em busca de prazeres, de delícias, e só pensam na satisfação desses prazeres e não se importam com o seu fim, com o que acontecerá com eles na eternidade. Os olhos estão vendados, há escamas espirituais nesses olhos. Muitas pessoas passam a vida também aos pés de uma religião, devotando toda a sua vida para servir uma religião que não é do agrado de Deus, pensando que vai para o céu. E muitas pessoas morrem e vão para o inferno pensando que estão indo para o céu, porque os seus olhos estão vendados, estão fechados para a realidade. Em João capítulo 3, versículo 10, no Evangelho de João capítulo 3, versículo 10, Jesus recebe uma visita. Nicodemos, um homem extremamente religioso, vai visitar Jesus e começa a lhe fazer perguntas. E Jesus vai responder exatamente aquilo que ele precisa ouvir e diz a ele: é necessário nascer de novo. E ele fica confuso, ele diz: Senhor, como eu posso tornar a nascer? Como assim? Eu posso entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? É isso que o Senhor está querendo dizer? Jesus olha para ele e diz assim: tu és mestre de Israel e não entende isso? Que tipo de mestre é você? Que tipo de sábio é você que não entende uma coisa tão simples? Eu estou dizendo que você tem que nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, vai morrer e acabou. Mas quem nasce do Espírito tem salvação, tem uma vida nova, uma vida diferente diante de Deus. Se roubava, não rouba mais, se matava, não mata mais, se mentia, não mente mais. Uma vida dedicada às coisas de Deus. É isso que eu estou querendo dizer.
O apóstolo Paulo também diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13 e 16, da seguinte maneira: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O povo de Israel continua esperando o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Mas quando eles se converterem, então Deus vai lhes dar entendimento. É preciso que você dê o primeiro passo, é preciso que você tenha boa vontade, é preciso que você queira entender, é preciso que você se preocupe com aquilo que você não entende para que Deus possa lhe dar entendimento. Aconteceu comigo. Quando me confrontaram com a doutrina que eu vivia e a Bíblia, eu fiquei confuso e perdido, e eu fui orar e disse: Senhor, me revela qual é a verdade, qual é o caminho verdadeiro, porque eu não quero mais ser enganado. E o Senhor me revelou, Ele abriu a minha mente para que eu compreendesse. Às vezes só nos falta humildade. Porque muita gente não entende que Deus está esperando que você dê o primeiro passo, que você abra o coração, que você deixe Ele agir na sua vida. Jesus tinha sido morto e ressuscitou no terceiro dia. Os discípulos estavam confusos, perdidos, desorientados, magoados, sem saber o que fazer da vida deles. E depois de alguns momentos, depois de 3 dias, 2 deles tomaram o caminho de casa. Eles moravam em Emaús. E eles foram: vamos embora para casa, não temos mais nada para fazer aqui. E eles foram caminhando e falando aquelas coisas tristes. Puxa, perdemos nosso tempo, que coisa triste, perdemos o nosso amigo Jesus, e nós esperávamos que ele fosse o Salvador, mas não foi ele ainda, porque já faz 3 dias que ele morreu. Então mesmo Jesus, depois de ressuscitado, se colocou no meio deles e começou a andar junto com eles e perguntou: que coisas são essas que vocês estão falando? E eles disseram: olha, você é estrangeiro? Ele disse: não, mas eu não estou entendendo o que vocês estão falando aí. E eles disseram: olha, nós estamos falando de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso, curava enfermos, expulsava demônio, fazia milagres, e nós tínhamos certeza que ele era o Messias esperado, mas ele foi condenado pelos nossos governantes, pelos nossos religiosos, foi crucificado, e já é o 3º dia que ele morreu, não tem mais esperança. Ainda disseram assim: é verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro hoje de manhã e disseram que tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo, mas nós não vimos nada. Então ele chamou a atenção deles: vocês são necios, são loucos, vocês só podem estar brincando, porque a verdade está escancarada diante dos olhos de vocês. Vamos começar pelo livro dos Salmos, vamos ver o que as Escrituras falam a respeito do Messias. Vamos consultar Isaías. A Escritura diz que ele tinha que morrer, ele tinha que padecer para pagar o pecado da humanidade, mas no 3º dia ele haveria de ressuscitar. E eles ouviram aquelas palavras e sentiam aquela emoção forte, o coração ardendo de alegria, e não sabia explicar aquilo. Então quando foi chegando na aldeia, na próxima aldeia, eles entraram para passar a noite, e Jesus fez menção de quem ia adiante. E eles disseram: Senhor, já é tarde, fica com a gente. E Jesus entrou para ficar com eles, e alugaram um quartinho para passar a noite, compraram pão para fazer uma ceia, e na hora de tomar a ceia, o Senhor pegou o pão e partiu e deu graças. Pai, eu te dou graças pelo alimento que o Senhor nos concede. E eles olharam para aquilo, imediatamente reconheceram que era ele, e ele desapareceu. E eles voltaram correndo, porque Jesus abriu o entendimento deles naquele momento. Você precisa ter boa vontade, você precisa compreender que Deus quer abrir o seu entendimento. Chega de dar cabeçada, chega de acreditar em mentira. Você acreditou no seu padre, no seu pastor, em tantas pessoas que prometeram tanta coisa para você e se decepcionou, mas Jesus jamais vai te decepcionar. Jesus jamais vai mentir para você. Tudo que Ele quer é o seu bem, a sua alegria, a sua felicidade e a sua salvação.
Deixa Ele abrir o seu entendimento, deixa Ele te revelar as coisas grandes e ocultas, como está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não sabes. Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o Brasil, em nome de Jesus.